Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Não dá, meus irmãos, para falar de vida santa sem falar do pecado. Não tem como falar de uma vida santa, separada, uma vida transformada, usada por Deus, que glorifica o Senhor, se nós não tocarmos nesse assunto do pecado. O pecado é o que nos separa de Deus, que nos afasta do caminho de Deus. O pecado é que cega os nossos olhos, que nos agrilhoa, que rouba a nossa força espiritual. Por isso que quando nós estamos falando de santidade, de santificação, de buscar a Deus, de servir a Deus, de honrar a Deus, de fazer a vontade de Deus, não tem como pensar nisso sem abordar essa questão do pecado. Não precisa assustar com esse barulho, nem perder o foco aqui da palavra. Hoje de manhã nós já tivemos esse barulho, mas é só o ar-condicionado. Não vai cair nada, pode ficar tranquilo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Jesus é o único que pode perdoar pecados. Ok. Você que está encostado na janela, por favor, abra a janela, porque nós vamos ter que desligar o nosso ar-condicionado. Quando a gente perde, a gente descobre o valor que tem, né? Então, sempre é assim. Então, agora nós vamos descobrir o valor que tem para nós esse arzinho condicionado. Essa bênção de Deus aqui para as nossas vidas. Aqui já é uma bênção, irmãos. Imagine lá em Porto Velho. Eu estive lá semana passada, pregando à noite na igreja, e se não tivesse ar-condicionado ali, eu vou te contar. Era um tormento, porque pensa num lugar quente, essa região aí mais para o norte, né? Então, louvado seja Deus pela tecnologia e pelo ar-condicionado. Mas voltando aqui ao texto da palavra de Deus e ao nosso tema, Jesus é o único que pode nos livrar completamente do pecado. Não existe outra pessoa, não existe nada que você possa fazer para te libertar completamente do pecado. Por maior que seja, por mais horripilante, por pior que seja o pecado de um ser humano, Jesus tem poder e autoridade para libertar todo e qualquer ser humano do poder e do domínio do pecado. Jesus é o único que pode fazer isso. Mas ninguém pode fazer isso.
Nem outro homem, por mais seguidores que tenha, por mais admirado pelas suas palavras de sabedoria, por mais admirado por suas conquistas, nem um outro nome dado entre os homens pode nos perdoar ou perdoar quem quer que seja dos seus pecados e das suas iniquidades, a não ser o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o único que pode fazer isso. A pior coisa que já aconteceu com a humanidade foi a entrada do pecado em sua história. Todas essas mazelas que nós vivemos, desde as nossas enfermidades, as nossas corrupções, toda essa coisa que a gente assiste aqui de camarote, tão perto de nós, na vida do nosso país, como essa corrupção endêmica de pessoas mal intencionadas que têm a ousadia, a coragem, o despudor de desviar recursos da merenda, como aconteceu em São Paulo, de desviar recursos da saúde enquanto as pessoas estão morrendo ali no corredor do hospital. Isso é fruto, resultado e consequência do pecado. O pecado é a desgraça da humanidade. A gente sabe que existem muitas mazelas no mundo. O mundo é um lugar de aflições, o mundo é um lugar de perturbações. Estava agora recentemente lá em Belo Horizonte, na formatura do DIM, andando por um lugar muito bonito de Belo Horizonte, que é a região da Lagoa da Pampulha, e fiquei assustado com aquelas cercas elétricas que eram arames farpados, coisas que a gente via em presídios ou em campos de guerra. Casas bonitas, cercadas no alto com arame farpado. Pessoas que estão dentro de casa acuadas, assustadas, amedrontadas, não podem desfrutar do fruto do seu trabalho, não podem curtir o resultado do seu trabalho, de morar numa casa boa, porque alguém com más motivações pode entrar ali, roubar, inclusive, a sua própria vida. Isso é por causa do pecado. Essa mácula que entrou na nossa história, na história humana, e marcou o ser humano dessa forma. Nós temos problemas gravíssimos de ordem econômica, nós temos pessoas que passam fome, nós temos problemas de ordem física, material, mas a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta com muita clareza que o grande problema do ser humano é de ordem espiritual. Esse é o grande problema do ser humano. É de ordem espiritual. É o pecado. Agrilhoado pelo pecado, dominado pelo pecado, longe de Deus, esse ser humano vira uma besta fera. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Aquilo que Deus colocou para nós como a sua lei, João, na sua carta, no capítulo 3, vai dizer com toda clareza, dando uma definição clara e indubitável, que pecado é a transgressão da lei de Deus. Essa é a resposta que a própria Bíblia nos dá. Transgrediu a lei de Deus é pecado. Transgrediu aquilo que Deus colocou como limite, como linha que é intransponível, transpomos, pecamos. Isso é o pecado. Mas, na sua essência, o pecado é ofensa a Deus. O pecado é um desprezo a Deus. O pecado é como se nós cuspíssemos na face de Deus. O pecado ofende a Deus e, não raramente, o pecado também ofende ao nosso próximo. Quase todos os nossos pecados eles estão imbuídos dessas duas ofensas, a Deus e ao nosso próximo. Algumas vezes, quando são os pecados do coração, não ofendemos diretamente o nosso próximo, mas ofendemos a Deus. Isso é o pecado. E esse texto está dizendo que naquela manhã lindíssima, bonita ali de Jerusalém, que Jesus chega muito cedo ao templo e as pessoas atraídas por sua luz, as pessoas atraídas pela verdade que brotava dos seus lábios, as pessoas eram iluminadas pela palavra de Deus que ouviam da sua boca, aquelas pessoas atraídas por ele vieram para poder ouvi-lo. E Jesus assenta-se como um rabino e começa a ensinar aquelas pessoas.
eu daria tudo o que eu tenho para poder me assentar ali aos pés de Jesus, o varão perfeito, o homem inigualável, servo de Deus, que conhecia Deus como ninguém jamais conheceu, que falava de Deus não como eu falo. Por maiores que sejam as revelações, o entendimento que Deus nos dá, ainda é opaco. Poderia viver mil anos e jamais conheceria Deus na sua totalidade. E Jesus conhece Deus, o Pai, e conhece plenamente. Imagine que delícia é se assentar para ouvir Jesus falando a respeito do Pai. Não como nós falamos, mas como alguém que conhece, que é o reflexo, o resplendor exato de Deus e da sua glória. As pessoas estão ali aos pés de Jesus. E de repente aquela reunião bonita, linda, maravilhosa, ela é estragada. Ela é estragada e ela é estragada por causa do pecado e por causa da maldade do ser humano. Eles trazem ali naquela manhã, naquele dia bonito, quando as pessoas estão buscando a luz de Deus, a verdade de Deus que flui dos lábios de Jesus, eles estragam aquele momento, trazendo à presença de Jesus uma mulher pecadora que havia, infelizmente, para ela, sido flagrada em adultério. Eles pegaram ela com a boca na botija. Não tinha como ela escapar, não tinha como negar, era um flagrante. E eles trazem aquela mulher à presença do Senhor Jesus. Qual foi o pecado dessa mulher? Aqui está escrito: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. O pecado dela é o adultério. O que é adultério? Vocês conhecem muito bem. Adultério é quando nós rompemos uma aliança. Adultério é quando acontecem relações sexuais ilícitas, não permitidas por Deus, segundo a sua palavra, quando um homem casado mantém relações sexuais que não seja com a sua mulher, ou quando uma mulher casada mantém relações sexuais com um homem que não é o seu marido, ativamente comete o adultério e coloca o outro também numa condição de adultério. Ninguém comete adultério sozinho, o adultério ele é cometido por duas pessoas. E ela foi flagrada. Adultério é uma transgressão que aparece também de forma explícita na lei de Deus. Lembram dos 10 mandamentos? Quais são os 10 mandamentos? Não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. O que mais? Não matarás, guardarás o dia de descanso, honra teu pai e tua mãe, e lá no meio de tudo isso está: não adulterarás. E essa mulher adulterou. Ela foi pega em flagrante adultério, e ela é trazida à presença de Jesus. Adultério não é um pecado maior do que os demais, e nós sabemos disso, mas ele é exaustivamente mencionado na palavra de Deus. Provérbios, então, é uma série de textos que fazem menção, apontando para o adultério como uma insanidade, como uma loucura. Aquele que comete adultério só pode estar louco. Aquele que transgride a aliança com a mulher da sua mocidade, cometendo adultério, aquela que faz isso só pode estar fora de si. É como um boi que é levado para o matadouro, ele não sabe, mas está sendo empurrado para o matadouro, e quando se der conta, uma flecha ali traspassará o coração e não terá mais jeito. Aí nós vamos para Hebreus, capítulo 13, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos adúlteros Deus mesmo os julgará. A figura que o autor de Hebreus está usando
é de um leito limpo, de um leito imaculado. E como é gostoso, né? Às vezes eu estou muito cansado, eu só consigo imaginar aquela cama grande, lençóis limpinhos, cheirosos, né? Não precisa ser nem aqueles de fio egípcio, aquela coisa toda, basta ser um limpinho, branquinho, que dá aquela sensação de paz e de descanso. Bem-aventurado o leito sem mácula, porque o leito que foi maculado, os adúlteros, Deus mesmo o julgará, e essa mulher é uma mulher adúltera. Ela é trazida à presença de Jesus porque ela adulterou, e ela é trazida ali diante de Jesus. Apocalipse também, se você vai se lembrar, vai dizer que fora da cidade santa vai ficar uma pancada de gente, os mentirosos, os fraudulentos, os enganadores, por aí vai, incluindo os adúlteros, não vão entrar na cidade santa. Não podemos nunca, em sã consciência, em são juízo, minimizar a gravidade do pecado. Pecado, ele é gravíssimo. Comecei a nossa fala aqui apontando para vocês todas as mazelas que nós vivemos hoje em função e por causa do pecado. Pecado é uma coisa com a qual nós não podemos brincar e tampouco podemos minimizar. Pecado, ele faz conosco o que ele fez com Sansão. Sansão acaba os dias da sua vida, começa como herói, mas termina os dias da sua vida, que poderia ter sido uma vida gloriosa, ele termina os dias da sua vida com os olhos furados e agrilhoado pelo inimigo. Um homem forte, que experimentava em si a manifestação do poder de Deus e que, por causa do poder de Deus, fazia coisas extraordinárias, começou a brincar, começou a flertar com o pecado, e quando foi tomado pelo pecado, quando se deu conta, a sua força tinha ido embora. E o inimigo o subjugou. Se você se lembrar, esse mesmo capítulo de João, capítulo 8, versículos 32 em diante, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque todo aquele que comete pecado é o quê? É o quê, irmãos? Escravo do pecado. Assim como Sansão, que era muito forte, eles amarravam ele com corda, ele arrebentava as cordas, amarravam ele com outras coisas, ele arrebentava tudo. No dia que ele caiu, a própria Dalila subjugava ele. Perdeu as forças, ficou subjugado. É uma das partes da Bíblia que mais me dói a alma e o coração. Um homem tão forte, tão valoroso, de grandes feitos para a glória de Deus, agora está aí subjugado. Os inimigos que morriam de medo dele, apavorados, né, quando perceberam que ele estava subjugado pelo pecado, eles invadiram aquele quarto, jogaram ele no chão, pisaram no pescoço dele, furaram os olhos dele, colocaram grilhões e o mantiveram como escravo, trabalhando como um jumento, rodando uma roda ali o dia inteiro, sem poder descansar. É isso que o pecado faz. Essa é a dura, crua, terrível, dolorosa realidade do pecado. Nos cega, nos subjuga, tira a nossa força, não ora mais, não dorme direito, perdeu o vigor, perdeu a força. É o pecado, ele faz isso. Por isso que não podemos nunca minimizar a gravidade do pecado. Já ouvi muitas interpretações a respeito desse texto. Qualquer que seja a direção que você seguir para interpretar esse texto, e se a tua interpretação estiver te conduzindo para uma postura de minimizar a gravidade da mazela que é o pecado, pare e repense.
O fato de Jesus não ter condenado essa mulher não levou a banalizar ou minimizar a gravidade daquilo que é o pecado na vida de uma pessoa. Porque muitas vezes nós lemos esse texto e ficar entre a misericórdia e a leniência e uma vida relaxada é um passo. Jesus é aquele que perdoa tudo e perdoa mesmo, mas daí eu não entender a gravidade do pecado é um erro gravíssimo, gravíssimo, não somente teológico, mas de danos e consequências terríveis para a nossa vida. A Bíblia ensina com toda clareza que brincar com o pecado é a maior loucura. Banalizar o pecado, flertar com o pecado, é só doido que faz essas coisas. Não podemos nunca minimizar a gravidade do pecado, pois ele nos leva ao distanciamento de Deus e nos coloca debaixo de maldição. Arranca nossa força, nos coloca debaixo de um jugo do próprio pecado, muitas vezes debaixo de um jugo do diabo. Perdemos a nossa referência, e tudo isso é o pecado. E aqueles homens trazem aquela mulher diante de Jesus. O texto é claro, e João está dizendo que eles fazem isso, e esse agora é o pecado deles. Eles fazem isso não porque estivessem preocupados com a justiça, com Deus ou com a lei de Deus. Eles não estavam preocupados com Deus. Eles não estavam preocupados em cumprir a justiça de Deus. Aqueles homens eram terrivelmente maldosos. Só que eles achavam que eles eram melhores do que aquela mulher, porque ela, infelizmente, foi pega com a boca no botija, foi pega em flagrante. O pecado dela foi explícito, o pecado dela foi visível, foi notório, não tinha como escapar. Mas o pecado deles eram os pecados do coração, do mau juízo, dos maus desejos, da justiça própria. E eles, todos arrogantes, trazem aquela mulher diante de Jesus, e algumas perguntas a gente começa a fazer quando lê o texto, e eu lhes disse aqui que ninguém comete adultério sozinho, não é verdade? E se ela foi pega em flagrante adultério, ela foi pega em flagrante adultério, o homem estava ali. E por que eles não trazem o homem? Só trazem a mulher. Por que não levar o homem somente a mulher? Porque ainda hoje, irmãos, com todos esses avanços, essa coisa toda, a mulher ainda é muito mais massacrada do que o homem. Nós somos muito mais tolerantes com os homens, somos mais tolerantes com seus pecados, e achamos até que é assim mesmo, a cultura e por aí vai, e não é, irmãos, para Deus não é. Eles eram maldosos. Se eles quisessem a justiça de Deus, eles teriam trazido os dois diante de Jesus. Eles não estavam preocupados com a justiça, com a transgressão da lei. Seus sentimentos eram espúrios, eles queriam apenas usar aquela situação para colocar Jesus em maus lençóis. Era isso que eles queriam. Colocaram Jesus no labirinto. Entregaram para Jesus um daqueles quebra-cabeças, né, tipo aquele cubo mágico que você gira, mexe para lá e para cá, e eu, pelo menos, nunca achei, nunca consegui acertar a saída daquele negócio. Mas eles estavam tratando com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, Jesus, o Verbo de Deus, o Deus encarnado, que nunca havia pecado, não havia maldade em Jesus. Jesus não olha para aquela mulher com desprezo. Jesus não olha para aquela mulher com o ódio que a sociedade olhava para as mulheres quando eram apanhadas em adultério. Jesus olha para aquela mulher e vê ali um ser humano. Um ser humano que é criado à imagem e à semelhança de Deus.
e que por isso tem um valor inestimável. E algumas coisas a gente aprende ao longo do texto, uma delas é que eles acharam que, apontando o pecado da mulher, eles eram melhores do que ela. Acharam que, por trazer aquela mulher à luz, à exposição pública, eles estavam se colocando numa condição melhor do que ela. Se acharam melhor do que aquela mulher, pelo simples fato do pecado dela estar descoberto e os deles não. E qual é a resposta de Jesus para essa situação? Jesus é o único que poderia condenar ou absolver aquela mulher, porque era o único que nunca havia cometido pecado. A consciência deles latejou imediatamente. A de Jesus não. Jesus nunca, ninguém poderia convencê-lo de pecado. Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou por pensamento. Jesus nunca pecou por ação. Jesus nunca pecou por intenção. Jesus nunca pecou por omissão. O pecado, esse Senhor nunca alcançou Jesus. A natureza de Jesus já não nasceu maculada como nasce a nossa. Nós somos descendentes de Adão, somos filhos de Adão, e quando nascemos, já nascemos em pecado. Salmo 51, em pecado me gerou a minha mãe. Mas Jesus, o segundo Adão, que nasce diretamente de Deus, o varão perfeito, o homem perfeito, como escreve Paulo em Efésios capítulo 4, versículos 11 em diante, o nosso foco, o nosso alvo, o nosso modelo, a nossa referência é o varão perfeito, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos crescer nessa estatura, nessa direção, a semelhança desse homem, desse varão, que é o varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um modelo, então nós estamos pensando aqui em santidade, nós temos que pensar no pecado, mas temos que pensar no modelo, na referência. Qual é o meu modelo? Qual é a minha referência? Sou eu mesmo? Não. O meu modelo, a minha referência é esse varão perfeito que é o Senhor Jesus. Jesus agacha, começa a escrever no chão, e aqueles homens, então, querendo uma resposta, apertam Jesus. E aí, o que você vai dizer? Jesus, então, se levanta e diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Meus queridos irmãos, não tem um ser humano, não existe um filho de Adão e Eva que não seja um pecador. Não existe. O único que não é filho de Adão e Eva e por isso não tem pecado e que é o varão perfeito é o Senhor Jesus. Então, pelo fato de sermos todos pecadores, não podemos condenar o pecado? Errou, feio. Pecado é condenável. Qualquer interpretação que minimize a desgraça que é o pecado é uma interpretação errônea, é herética, é antibíblica. O fato de sermos pecadores, de reconhecer que nós somos pecadores, não pode nos levar a banalizar o pecado, e muito menos a nos conformar com ele. Mas o irmão fulano é tão consagrado, ele é um líder tão respeitável, ele pecou, então o que tem eu pecar também? Mas aqueles homens não puderam condená-la porque se sentiram pecadores, então nós não podemos falar nada a respeito do pecado? Alto lá, a interpretação está errada. Jesus é o único.
É o único que pode dar um posicionamento claro e perfeito em relação ao pecado. Jesus é o único que pode condená-la. Se tem alguém ali que pode jogar uma pedra naquela mulher, é o Senhor Jesus. É o único que pode fazer isso. Nunca pecou, nunca cometeu nenhum pecado e nenhuma transgressão. Jesus, ao perdoar aquela mulher, não estava minimizando a gravidade do seu pecado e nem tampouco desprezando a lei de Moisés. Jesus sabia que o princípio norteador, princípio, base axiológica que fundamenta a lei é a justiça, a bondade e a misericórdia. Aqueles homens eram legalistas, mas não amavam Deus, e muito menos a lei de Deus, e tampouco os princípios de Deus, que levaram a estabelecer as leis de Moisés. Aqueles homens usavam da lei para dar lugar aos seus maus desejos e para aparentar a justiça própria. Não amavam Deus, não amavam o próximo, e tampouco a justiça. Mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Tampouco eu te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Jesus é o único que pode nos libertar do pecado. Jesus é o único que pode nos libertar do pecado e nos libertar de tal forma, de tal maneira, que a gente não fica nunca mais com peso na consciência, sabia disso? O sangue dos animais, daqueles bodes que eles matavam em sacrifício por causa do pecado, cobriu o pecado, mas a pessoa ainda ficava com a consciência perturbada. Mas quando nós confessamos a Jesus e nos entregamos a Jesus, nós somos livres do nosso pecado, e tão livre que há um milagre de Deus e do Espírito Santo que arranca até da nossa consciência toda e qualquer mácula do pecado. Amém? Glória a Jesus. Gente, eu não vou dizer que essa mulher é de sorte, sei lá, mas essa mulher é uma mulher muito feliz e muito abençoada e muito bem-aventurada. Feliz o dia, bendita a hora que aqueles homens resolveram levar essa pecadora aos pés de Jesus. Imagino que quando ela foi flagrada em adultério, agarrada por aquelas mãos cheias de ódio, vem cá, pecadora, você vai ser levada à praça pública e vai ser apedrejada. Eu imagino a vergonha, a dor, o medo, o pavor diante de uma morte iminente. Mas diante de uma morte iminente, de uma condenação iminente, real e verdadeira, está ali quem pode libertá-la e dar-lhe vida plena e absoluta, que é o Senhor Jesus. Que transformação, que mudança imediata, repentina, da tristeza para a alegria, da morte para a vida, da condenação para a absolvição, tudo isso única e exclusivamente porque ela se encontrou com Jesus. É Ele, é Jesus. Não adianta você subir uma escadaria de joelhos, Senhor, eu fiz coisas horríveis, mas eu vou pagar essa promessa, vou subir essa escadaria de joelho, vou carregar a cruz, vou andar tantos quilômetros com a cruz nas costas, vou fazer uma peregrinação, pode ser até lá na Espanha, no caminho de Santiago, que não vai te libertar dos seus pecados e da consciência deles. Só tem um, que se você chegar nele e disser: Jesus, eu pequei, eu transgredi, me perdoa, Senhor, me liberta. Jesus te libertará, completa e absolutamente. Gente, eu não sei se vocês gostam de narrativas, de livros, de história, mas eu amo.
o início dessa narrativa é para ter um desfecho sangrento. O resultado dessa história de vida de adultério é terminar em morte. O resultado de quem entrega a sua vida ao pecado é terminar em destruição. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final deles é a morte, é a perdição, é a condenação. E essa narrativa começa como uma narrativa de morte, de ódio, de destruição, de condenação, mas por causa de Jesus essa história é transformada. É Jesus quem transforma a nossa história. É o Senhor Jesus, quando nós nos entregamos, quando nós confiamos e cremos de todo o nosso coração, a nossa história é transformada de uma hora para outra, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante. Cadê os teus acusadores? Cadê as pedras? Nenhuma pedra, nenhuma destruição, nenhuma maldição, nenhuma violência, nenhuma chacota, nada. Por causa de Jesus, a história foi completamente transformada. É o Senhor Jesus que faz isso. Pensar em santidade, em santificação, é pensar na graça de Deus em Cristo Jesus, é confiar naquilo que Jesus pode fazer por mim e faz, fez, faz e fará, tantas quantas forem as vezes que se fizerem necessárias. Mas Jesus dá um recado assim muito simples para ela. Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não quero te condenar. Vai e não peques mais. Amém? Jesus não minimiza o pecado. Jesus não despreza e nem banaliza o pecado. O pecado é uma coisa muito grave. Por isso, todas as vezes que nós nos virmos enredados pelo pecado, nós temos que correr para Jesus e pedir: Senhor, me desata, me perdoa, me limpa, me purifica. Eu quero ser do Senhor e quero viver uma vida com o Senhor para a tua glória e para o teu louvor. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça nesse instante.